gravando. Tá legal não. Aí, alguma coisa nesse sentido. Acho que é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês verem o nível mental aqui tá zoado. Boa tarde, boas tardes. Tarde de temperatura deliciosa. Quinta-feira, dia 18 de outubro de 2018. 18, hein? Mais um número cabalístico. Essa data só acontece uma vez. Dia bem cansativo, bem agitado, bem produtivo também. Deixo claro isso, que bastante coisa foi resolvida aí. Estou um pouco cansado e estou falando pouco, mas eu tenho uma outra coisinha para falar. Em pleno fechamento de folha, em meio à implantação de novos processos, em meio a chamados técnicos para a implantação de alguns desses novos processos, reunião com a equipe para também usar um pouquinho de política, que às vezes é bom. Eu tive que passar um recado a uma das minhas funcionárias, e para isso eu utilizei. Sério mesmo? Aí se arrebenta a gente, né, mano? Para isso eu utilizei uma reunião útil para todo mundo, que precisei passar algumas informações e tudo mais. Emendei numa descrição de aonde a gente pode se prejudicar se algumas decisões forem atravessadas a um paralelo meu, aonde eu posso prejudicar, aonde a ação pode prejudicá-los e aonde eu posso não conseguir ajudá-los. E através disso eu tive a resposta que eu precisava para entender o conceito inteiro, para também dar um recado. Eu não vou ser claro aqui, eu não posso ser claro. A quem me perguntar eu tento explicar isso.
mas o que eu usei foi de um conceito salutar de política, visando não uma indireta ou conseguir tirar o que eu queria tirar de alguém. Eu usei política para não expor essa funcionária a uma situação que pudesse constrangê-la ou deixá-la em evidência de um erro. Gostei muito de ter feito isso. Tá chorando, bebê? Tadinho. Acho que é isso aqui, ó. Deve ter melhorado agora a visão aqui. Então foi isso hoje o mais importante. Aí eu vim de alguns dias, tanto que na terça-feira eu não quis nem gravar nada, nem filmar nada, porque eu estava bastante chateado com uma situação. Eu dei andamento, eu falei com o meu chefe e fui tomando decisões que pudessem tentar corrigir a rota aí e me proteger um pouquinho também, que é importante. E hoje eu quero descansar um pouquinho, só cuidar do meu filhote, tá tudo bem. A patroa tá com encomenda de bolos aí, então isso é legal também. E aí na verdade eu tinha até combinado hoje de ver o Sidney e o Júlio, a gente se encontrar lá em Pirituba, tudo, comer uma pizza, bater um papo. Mas ela informou aí dessa situação e eu resolvi não acumulá-la, né? Ela ia ficar bem chateada comigo se eu fosse me divertir, ela com bastante trabalho e ainda o Cauê para cuidar, né? Então eu tratei de me refazer aí o convite para semana que vem e tal. E não prejudicar ninguém, né? Tô com saudade do Sidney, tô com saudade do Júlio. Pessoas queridas demais. Ontem foi o churrasquinho e foi muito bem, por sinal. Vende bem e até surpreendentemente não é a Semana dos Bons Negócios. A Semana dos Bons Negócios é anterior a isso. É a semana entre os dias 5 e 10 mais ou menos, é a Semana dos Bons Negócios. E eu já tinha feito relativamente bons negócios. Seu estúpido, tá no telefone e o carro vindo. Oi. Tá certo. Vou pedir a noção pra quem não tem, né? Então vou ajudar a patroa. Se tiver gostoso assim lá em casa, eu vou até dar uma volta com o Cauê. Deixar ele brincar um pouquinho fora. Desligar um pouquinho da televisão. Vamos ver. Espero que sim. E ontem teve a final da Copa do Brasil. Orgulhosamente, meu time foi vice-campeão da Copa do Brasil.
Claro que eu esperava, torcia e quase foi possível comemorar aquela possibilidade que sempre existe no futebol do mais fraco ganhar do mais forte. Foi por muito pouco. Mas foi um jogo que não me deixou triste não. Gostei da entrega. É que assim, né? A diretoria tá fazendo uma bosta no time, né? Conseguiu fazer um desmanche do time 2 vezes no ano. Não conseguiu dar base para ninguém trabalhar. Vendeu 4, 5 jogadores no começo do ano. Depois deixou o técnico embora, que também tinha problemas de relacionamento. Um técnico vitoriosíssimo com o Corinthians. O cara tinha, nos 3 campeonatos que disputou, ele ganhou os 3 campeonatos. Porra! Com um time muito mediano, muito delicado. Mas enfim. E ontem se superou. E deu trabalho enquanto pôde, enquanto teve forças, enquanto teve algum relativo incentivo, né? Não só incentivo, né? Forças mesmo para isso, né? O estádio estava lindíssimo, 46 mil. Acho que foi o maior público do estádio até hoje, né? Estádio novo, tem 4 anos e pouco de idade. 5 anos, né? Sério mesmo, bro? Com esse retrovisorzinho aí de bicicletinha. Adoro isso, adoro essa noção fantástica. Adoro. Essa noção de cidadania sensacional, né? Ah, que bonitinho. Que bonitinho. É que eu não sou encrenqueiro pra achar que ele tá me provocando, né? Já fui, mas hoje eu não sou. Deixa eu só tentar sair de perto dele agora. Só por favor sair de perto dele agora. Deixa ele lá, pode ir na minha frente. Eu só preciso ficar longe dele, só isso. É ele que se vire onde ele quiser. Pronto, já saí de perto daquele mano, já ajudou bastante. Ao que parece ele tá bem atrás. E pronto. Só não quero ter ele na minha frente de novo, o resto tá tudo bem. 30 graus, hein? Não sei se tá tudo isso não, mas tá fortinho. A história do jogo foi que primeiro tempo muito ruim, o Corinthians jogou mal a escalação. Eu achei que o Jair Ventura, o técnico do Corinthians, foi infeliz nas novidades que ele quis implantar num jogo de final
tudo bem, ele tentou mudar, né? Não estava dando resultado, mas eu achei que não era assim grande coisa. Enfim, mas tentou, né? É aquela tentativa com as armas que tem. E tem poucas armas, velho. Tem poucas armas. E acabou que no primeiro tempo saiu perdendo por 1-0. Aos 20 e pouco, mais ou menos no meio do primeiro tempo. Assim, foram duas falhas de posicionamento, erro na jogada, que deram os 2 gols ao Cruzeiro. Pela sua qualidade, o Cruzeiro não é um time... Você não pode errar nada com um time tão melhor que você, né? E uma bola boba atrasada para o zagueiro dominou mal e o Cruzeiro pegou a bola, o Rafinha pegou a bola, jogou pro centroavante e enfim acabou saindo o gol num momento até morno do jogo, onde nem o Corinthians atacava muito por a boa postura do Cruzeiro e nem o Cruzeiro se dava por insatisfeito porque o empate era dele e estava tudo bem. Mas mesmo assim, não tinha nada o que desistir ali, a torcida incentivando tudo. E a partir do fim do primeiro tempo, o Corinthians começou a tomar volume e tentar lutar muito, colocando o que ele podia fazer, que era maior dedicação na marcação, uma correria a mais, né, uma abafa na bola dos caras e tentar colocar a bola na área. E aí entram 2 erros muito chatos de acontecer, que agora está implantando em alguns jogos o VAR, né? Que é o juiz de vídeo, né? Fora do juiz, ali dentro de campo, uma equipe de arbitragem analisando imagens que eles acham importantes notificar o juiz de campo. A decisão final sempre será com o juiz de campo, mas existe uma comunicação externa com esses juízes de campo. E aí uma jogada duvidosa do Corinthians, o Thiago Neves do Cruzeiro foi tentar defender e resvalou o pé no Ralf dentro da área e acabou que o VAR incorretamente, na hora eu achei que era pênalti, mas depois eu pensei melhor, incorretamente o juiz olhou a imagem, porque ele decide e vê a imagem, sai do campo, vê a imagem e volta, e decidiu por validar um pênalti do Corinthians. Beleza, seria injusto, 1-1 o jogo, o Jadson bateu, fez o gol, certinho. Mas alguns minutos depois houve uma infeliz compensação. Eu ando muito irritado com esse tipo de coisa, então eu vou tentar ser o mais racional e o menos passional possível com isso. É difícil não ser passional com futebol, né? E enfim, uma jogada do Corinthians se empolgou bastante a partir do gol, e era só fazer mais um para ter a possibilidade dos pênaltis. O Cruzeiro se apequenou mesmo, e numa jogada meio de bate-rebate, o Pedrinho, um menino talismã do Corinthians, um craque do Corinthians, que joga no Corinthians, criado nas categorias de base, o Pedrinho, na verdade acho que o Pedrinho veio das categorias de base do São Paulo. Ele fez um tremendo de um golaço, gol lindíssimo. E aí a compensação foi a anulação desse gol por uma falta de ataque inexistente do Jadson na mesma jogada. Inexistente. E aí eu vou tentar ser racional com uma coisa que é difícil de ser. Eita, mas estava indo para a direita, mas tudo bem. Porque aquela mania besta do jogador brasileiro de forjar, de simular uma agressão, de simular que pegou
no braço, pegou no rosto, que doeu o rosto e sai sofrendo, chorando. Pare de sofrer. União de casais definitiva. Pague depois, hein? Qual será o golpe, né? Que existe nisso. Mas deixa pra lá. Não vou aqui falar sobre isso agora, não. Tá escorrendo meu nariz. Saco. O Jadson realmente, no decorrer da jogada, quando ela sobra pro Pedrinho na entrada da área, ele disputou a bola e abriu os braços e acabou resvalando o braço no peito do Dedé. Dedé zagueiro do Cruzeiro. Ao que o Dedé forjou, na hora se percebe que o braço pegou no peito, né, abaixo do pescoço, e ele leva a mão ao rosto e fica se contorcendo de dor. Os jogadores do Cruzeiro pressionaram o juiz, possivelmente o juiz com a ideia de que possa ter interpretado errado, por incrível que pareça, o pênalti a favor do Corinthians. Eu não tenho dúvidas disso, que ele foi compensar e ele anulou o gol do Corinthians. Foram 2 erros. Não existe compensação. Poderia ter sido um erro, poderia ter sido nenhum erro. Uma merda é pensar nisso, né? Uma merda é pensar, não tendo nenhum dos dois, acabaria sendo mesmo 1-0 o jogo, alguma coisa assim, né? Enfim, o jogo 1-1, o Corinthians continuou se dedicando, lutando e indo atrás de tentar a virada, mas o Cruzeiro é um time muito forte, muito superior ao Corinthians, e em mais um erro da defesa, um erro de posicionamento da defesa, acabou sendo surpreendido e tomou 2-1. Detalhe que o cara que fez o gol é um cracaço, jogador um uruguaio, de Arrascaeta, e ele jogou pela seleção uruguaia ontem no Japão. O Cruzeiro fretou um voo para ele que custou R$60 mil, 25 horas voando. Ele chegou ontem à tarde em São Paulo e foi pro jogo, entrou no segundo tempo. Uma das primeiras jogadas dele, ele fez o gol. Quando ele pegou na bola, já foi tocada a bola para ele. Ali, ele contra o goleiro, o super goleiro do Corinthians, que nenhum corintiano pode falar mal do cara, Cássio. Eu já estava cantando ali, como se tivesse alguma relevância na informação, né? Mas eu já estava falando, mano, é gol, esse cara é craque. E ele fez exatamente o que sabe fazer. Deu uma cavadinha na saída do Cássio e fez o gol. Méritos, muitos méritos a um time que você não pode errar. Tem categoria suficiente para não perder gols quando o adversário erra. E futebol não é nada mais do que o trunfo de quem acerta sobre quem erra. Pronto, acabou. De quem consegue enganar o adversário através de um drible, através de uma jogada de efeito, né? Então é isso. O Corinthians continuou tentando até o último minuto, não se entregou e ainda bem, foi um jogo um pouco tenso, tal, teve uma ou outra discussão, mas não foi um jogo que trouxe aquela coisa feia do futebol brasileiro ultimamente, de brigas e tudo mais. E o Corinthians não apelou. E eu particularmente senti um orgulho, senti satisfação em ver essa coisa que sempre me apaixonou, que lá em 1976, quando o Corinthians ganhou do Fluminense nos pênaltis e foi para a final do Campeonato Brasileiro, ser vice-campeão contra o Internacional de Porto Alegre,
Eu tinha 7 anos de idade, e ele ontem me mostrou e tem me mostrado muitas vezes essa superação, de que a vontade seja maior do que o salário, a categoria e a competência do adversário, né? Mas não era para ser, né? Não era para ser. Já é um time bem milionário, bem capaz de montar uma equipe razoável e se manter com boas chances. Mas assim, né? Aí fazendo um paralelo com a política, né? E é muito fácil você identificar, fazer essa comparação do PT com o Corinthians. Não que eu torça para o PT, que eu tenho uma grande, enorme decepção com o PT, diferentemente do Corinthians. Mas a comparação é válida pelo nível de rejeição, né? A quantidade de pessoas da rejeição que o Corinthians, né, provoca nas pessoas é realmente muito grande. Por isso a comparação só. E aí, fazendo esse paralelo, é fácil para mim colocar a seguinte questão, né? Puta que pariu, não merece, né, cara? Não merece. O PT não merece estar no segundo turno. O Corinthians não merecia estar na final da Copa do Brasil. Ele teve um jogo de enorme superação contra o Flamengo. 2 jogos, né? Um que ele conseguiu não tomar nenhum gol, fazendo o jogo mais covarde e feio que ele já fez nas últimas décadas contra o Flamengo no Maracanã. E conseguindo uma superação incrível de fazer 2-1 no Flamengo aqui, mas passando sufoco e com o Flamengo numa péssima fase. Tanto que logo depois o técnico do Flamengo foi demitido. Então não merecia mesmo. Assim como você pode não lamentar que para o segundo turno contra Jair Bolsonaro foi o PT. Provavelmente era tudo que a campanha de Jair Bolsonaro e seus seguidores, seus fãs, seus torcedores, né, podiam querer era disputar contra a maior rejeição do Brasil, que é o Partido dos Trabalhadores. Você não precisa ficar inventando, embora seja uma campanha de maioria das invenções de fake news vindo do lado do Bolsonaro, também alimentando ainda mais essa rejeição. Até hoje eu não li a matéria, mas estava no UOL uma matéria abordando isso, de que o PT mais uma vez foi arrogante ao ignorar os efeitos que as fake news de WhatsApp pudessem trazer. Ele não se preocupou com esse assunto. E infelizmente esse vergonhoso momento cultural brasileiro dá vazão a criar opiniões através de WhatsApp mesmo, numa boa, normalmente. Então, assim, você, embora, mesmo com essas fakes, que é ridículo, né? Não precisa dar seta, nada. Deve estar certo, né? E eu errado. Não precisa procurar fake, né? Não precisa. Todo o material tá ali, né? Todo o material eu tenho que entender. Eu lamento, mas eu tenho que entender. Tenho que entender uma rejeição desse tamanho.
Isso foi muito bem plantado, alimentado e tal, mas, como muito bem disse o Cid Gomes, né? E o meia-culpa, né? E aquele momento de você falar, erramos, cara, erramos. Eu quero uma chance agora, em nome da democracia, em nome de não nos entregarmos ao autoritarismo e tal. Mas eu errei, tá bom? Faltou isso. Isso realmente cresceria muito um conceito político que esse partido efetivamente não está preparado para fazer, assim como o PSDB não o fez e foi julgado antes disso. O PSDB virou fiasco, virou um partido pequeno médio. Já foi a maior força política desse país. Teve maioria na Câmara e não soube lidar com essa maioria para fazer uma mínima resistência, uma mínima oposição decente, razoável, né? Mas, é claro, o judiciário fez o trabalho para eles, né? O problema do judiciário ter feito o trabalho para o PSDB é que os méritos ficaram com o judiciário e não com o PSDB. Nas mãos de Deus. Você tá tirando do seu Deus, né, cara? Ele não tá cuidando muito bem não, meu velho. Ah, não dá pra resistir, né, cara? Não dá pra resistir. Chegando. Uma viagem até bem gostosa. Temperatura gostosa pra caramba, sem blusa. De boa. Ainda dia, ainda temos um pouquinho de luz do dia aí, então por isso que eu quero aproveitar. E o horário de verão esse ano, uma confusão, né? Falando sobre isso. Diz que essa segunda-feira, dia 15, aconteceu uma coisa interessante. Os iPhones da operadora TIM, né, que usam a operadora TIM, eles despertaram uma hora mais cedo. A gente não, só para ter uma ideia, a gente não arruma mais a hora do celular. Ele arruma sozinho pela operadora. A hora é automática da operadora. E como é um sistema à parte, o que aconteceu é que a TIM não tirou da programação do horário de verão do ano passado e acabou que muita gente, né, essas pessoas que têm esses iPhones, grande maioria delas, acordou mais cedo, saiu mais cedo de casa, chegou mais cedo no trabalho e ficou puta da vida. E aí a consequência disso foi que a discussão voltou. O que aconteceu? Lá para o começo, meio do ano, antes do meio do ano, o governo Temer o governo federal já tinha avisado que esse ano o horário de verão não aconteceria em outubro, porque já não era mais tão necessário, não gerava tanto lucro assim, não economizava tanto quanto parecia. E na minha opinião foi só uma questão de um ato populista, mais um. Muita gente não gosta do horário de verão, eu gosto do horário de verão, eu gosto de um dia mais longo. Eu não acho que eu durmo uma hora a menos, isso é muito psicológico.
porque a escala muda, então você também vai dormir uma hora mais cedo e tudo. Ah, não, meu biológico não aceita. Desculpa aí, desculpa aí. Eu é que não aceito essa desculpa esfarrapada. Você simplesmente não quer abrir mão do seu conceito de achar isso, é só isso. E aí tinham passado o horário de verão para o dia 4, para iniciar em 4 de novembro. Beleza, tranquilo, bacana, bacana. Né? Meia-noite de 4 de novembro. Só que aí apareceu um outro problema, porque o Enem vai acontecer no domingo, dia 4 de novembro. E aí, com medo de prejudicar os estudantes e tudo mais, ampliou-se. Aí nessa segunda veio a informação, não, o horário de verão começará dia 18 de novembro. E E e aí agora, desde ontem, nova informação de que não, é 4 de novembro mesmo e acabou, é o Enem e as pessoas vão ser avisadas disso e vão ter que se preparar. O que eu acho disso? Eu acho que se eu tivesse prova no Enem, eu ficaria chateado pra caramba, que é uma hora a menos num dia muito importante. Mas basta as pessoas serem avisadas e irem dormir uma hora mais cedo. O problema é abrir mão de uma hora num sábado à noite, né? De próximo ao verão, né? De qualquer forma, eu tô achando que minha mulher não tá em casa ainda. Vou ter que buscar meu molequinho lá no Tio Augusto. Provavelmente. Ela saiu, disse que ia se atrasar um pouco, tá comprando algumas coisas. Mas pra mim, fico contente que não será mais dia 18 de novembro, e sim dia 4 de novembro. É um pouco antes e eu gosto mesmo. Gosto do dia mais longo, gosto de brincar com o Cauê até mais tarde, gosto que fica dia até quase 8 horas da noite. Eu gosto do horário de verão mesmo. Não tenho problemas com isso. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.